É porque ele ficou na situação de total dependência. Não tinha como resolver o próprio problema. Nesse momento onde Deus mais age. É quando a gente se rende e fala, Senhor, não tenho mais força no meu braço, não tem mais nada que eu possa fazer, e agora o que eu posso fazer é me render diante de Deus. E o resto Deus faz. Glória a Deus. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus aqui, alguns minutinhos. Vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, através da sua palavra, pela sua misericórdia. Nunca se esqueça, cada vez que alguém abrir a Bíblia, não importa quem seja a pessoa, e falar, olha, eu vou ler uma palavra. O que essa pessoa fez foi mover o sobrenatural. Saiu da dimensão que nós estamos aqui e atravessou para o outro mundo, para outra dimensão, onde está o mundo espiritual, é a palavra de Deus. Então, independente de quem seja, saiba que Deus tem algo no teu coração cada vez que a Bíblia é aberta. Fique pronto, fique preparado, fique esperando, fique clamando no seu coração, no seu espírito, para que Deus venha falar verdadeiramente no seu coração. Vamos ler o segundo livro de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, em versículo 17. Vamos ler 17 e 18. Segundo livro de Coríntios, capítulo 10, versículos 17 e 18. E diz assim a palavra do nosso Deus: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Curva a sua cabeça para nós pedirmos para Deus a sua palavra. Deus, estamos na tua presença e pedimos a tua misericórdia, que o Senhor venha falar nos nossos corações. Cada vez que nós abrimos a tua palavra, nós temos uma viva esperança de que o Senhor vai nos alcançar, de que o Senhor vai falar, de que o Senhor vai agir e de que nós seremos verdadeiramente alcançados pela tua palavra. Por isso agora, Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha olhar para o seu povo com graça, com amor e com misericórdia, que o Senhor venha revelar a tua palavra e trazer o ensinamento que possa ser aplicado, que possa trazer mudança de vida, de direção, e que possa aproximar o teu povo de ti. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vou ler mais uma vez, olha só. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Olha só que palavra interessante. A palavra de Deus sempre fala para a gente não se gloriar. Por várias vezes você vai ver escrito assim: olha, aquele que se exalta será humilhado. No entanto, aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. E a maior prova de que a palavra de Deus ela é real, ela é magnífica, ela se cumpre, nós podemos ver na vida do Senhor Jesus, que sendo o Filho de Deus, e sendo Ele o próprio Deus, Ele se tornou homem,
E como homem, ele estava sujeito à autoexaltação. Ele tinha poder e ele também tinha capacidade para poder declarar que ele era e mostrar a sua alteza como rei diante da humanidade. Inclusive, ele foi tentado para que fizesse isso. Satanás, quando tentou Jesus, começou a falar para ele: começa a mostrar aí o seu poder, começa a se colocar aí acima dos outros que se dizem poderosos. Jesus foi tentado em relação a se exaltar a si mesmo. Mas, no entanto, olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele se humilhou a si mesmo. Sendo ele Deus, na forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não teve um coração altivo, a ponto de dizer: eu sou Deus, eu sou igual a Deus. Mas antes ele se humilhou na forma de homem, se entregou e se tornou o mais humilhado e o indigno entre os homens, e homens de dores. E a Bíblia diz assim, que olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos. Olha só que coisa interessante, a gente poder olhar para a palavra de Deus e imaginar que ele poderia se exaltar, mostrar a sua glória, tentar mostrar a sua beleza, mas quando olhávamos nós para ele, nenhuma beleza víamos. Eu não sei quem de vocês assistiu o filme Paixão de Cristo, mas quando você assiste aquele filme, para muitas pessoas ele é aterrorizante. Pessoas que foram no cinema na época que foi lançado saíram passando mal do filme, porque o filme é muito forte, ele é muito violento e mostra a crucificação de Jesus, que foi feita, a encenação da crucificação foi feita com muito detalhe, com muito cuidado, com muito estudo. O filme feito em aramaico, estudando cada peça, como que eram as vestimentas, o açoite, a cruz, para que pudesse chegar o mais próximo daquilo que aconteceu. Mas eu ainda digo para você, foi pior que aquilo, o que Jesus passou por mim e por você. Porque quando a gente vê nos filmes Jesus sendo crucificado, você consegue reconhecer o ator, você consegue ver o rosto dele, mas a Bíblia diz assim, que ele foi desfigurado. Desfigurado ao rosto significa perder a figura, significa tanto inchaço no rosto que você não consegue decifrar o que é olho, o que é nariz, de tanto que ele apanhou, de tanto que ele sofreu. Ele não precisava fazer isso diante do seu poder, porque no estado de Deus ele poderia acabar com todos que estavam à volta dele, mas ele decidiu se humilhar. E por quê? Porque ele conhece a sua própria palavra, porque ele é a palavra. Jesus é a palavra de Gênesis e Apocalipse. E ele sabia que existia uma palavra, aquele que se humilha será exaltado. Ele sabia que o que guardava ele era glória, era poder, era exaltação. Ele morreu fraco, humilhado, como homem, como pecador, foi contado entre bandidos, entre malfeitores, um monte de bandido condenado, sofrendo aquela pena de crucificação, e Jesus lá no meio deles. Não tinha humilhação maior do que essa. Até a hora que ele foi e falou assim: já chega, já está acabado, já está consumado. Ele olhou para Deus e entregou o seu espírito. Ele falou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele expirou. Jesus soltou o fôlego de vida que ele tinha e ele morreu. Jesus morreu na cruz, humilhado. Queridos, na hora que Jesus morreu na cruz e ele entregou ao Pai o seu espírito, ele não ficou ali, o espírito dele não ficou no corpo, ele deixou o corpo. E agora Jesus estava atravessando dimensões, atravessando mundos, e Jesus chegou em algum momento, não sei se ele foi no inferno primeiro, ou que passeio foi esse que Jesus fez, mas uma coisa eu sei, ele entrou nos céus com poder e grande glória, exaltado acima dos anjos, arcanjos, querubins e serafins. E quem via Jesus chegando se prostrava, jogava suas coroas, diziam que ele era santo. Você pode ter certeza. E da mesma glória que ele teve quando ele subiu, é a glória que ele vai ter quando ele descer.
os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele, adorando e exaltando, e ele é exaltado. E olha só o que Jesus ensinou: o nível de humilhação que ele sofreu trouxe um nível de exaltação que ele também recebeu. E ele ensina para nós assim: você quer ser exaltado por Deus? Quer ser honrado por Deus? Quer ser louvado por Deus? Então não pode se exaltar, porque aí esse Deus abate, ele humilha. Quando o ser humano fica, eu sou, eu faço, eu tenho o meu braço, Deus pega e fala assim: olha, o homem de dura serviço. Serviço é essa sobrancelha que eu tenho aqui, parecida com meu pai, que emenda uma na outra. Quem tem a dura serviço, a Bíblia fala: o homem de dura serviço será quebrantado sem que haja cura. Olha só, não vale a pena ser bravão, não vale a pena ser durão, não. Melhor coisa que a gente pode fazer: se humilhar. Vem alguém me humilhou, estou indo para casa humilhado, olha, eu posso me humilhar ainda mais. Vou me humilhar na presença do Altíssimo, aos pés da cruz. Senhor, eu fui humilhado e eu dou glória ao teu nome, porque tudo que eu sofro aqui na terra, para mim que sou teu servo, é uma forma de adoração. Se eu sofrer qualquer coisa que seja, área financeira, área da saúde, área familiar, relacionamentos, humilhações, não importa, tudo para Deus. Fala: Senhor, meu sofrimento eu uso para poder mostrar como eu sou fiel de glória. É bom quando a gente faz isso. Então faça isso, eu quero fazer isso também. E a Bíblia está ensinando: aquele que for se gloriar, mas de repente eu vou me gloriar. Não faça isso, mas se for para fazer, se glorie no Senhor. Isso é possível. Quando você for pregar o Evangelho para alguém, falar de Jesus para alguém, ou se estiver perto de alguém, alguém fala: nossa, você é uma pessoa tão boa, você é uma pessoa maravilhosa, é bom estar perto de você, você tem palavras que, sabe, ajudam a gente e mudam. Você se importa com as pessoas e começar a te engrandecer, te vangloriar. Você chega e fala assim: ó, você falou muito bem, mas eu vou dizer uma coisa para você: isso não é porque eu sou nada, porque quem está fazendo isso é o Senhor Jesus. Ele só está usando a minha vida. De mim mesmo eu não tenho compaixão, nem amor, nem nada, porque o ser humano ele é mau desde a infância, é o que a Bíblia diz. Mas quando Jesus mudou a minha vida, o meu coração, ele tomou posse de mim, agora ele me controla, eu faço tudo o que ele manda. Dê glória a Deus, porque é ele que está agindo na sua vida agora. E agora você foi se engrandecer, você está se engrandecendo, porque está dizendo que está ligado em Jesus, que está cheio do Espírito Santo de Deus, que está andando na direção para ser aprovado por Deus. Olha, irmãos, a palavra-chave, eu quero que você memorize nessa noite, versículo 18: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, quem a si mesmo se exalta, mas sim aquele a quem o Senhor exalta. A palavra-chave é aprovado. Nós estávamos pensando na escola bíblica: quem será que é aprovado por Deus? Como é que a gente pode saber se nós somos aprovados? Nosso pastor, o irmão falou aquilo, professor, eu fiquei: meu Deus, como é que nós podemos saber se nós somos aprovados? E imediatamente abri a palavra e falei: pronto, é a palavra que o Senhor não tinha cuidado ainda. Há 24 horas atrás, Deus usou o servo dele para poder trazer a mensagem que deveria ser pregada nessa casa. E aí, quando eu abri a Bíblia e fui verificar, eu vi que está escrito: não é aprovado quem se louva a si mesmo, mas sim a quem o Senhor louva. Não é aprovado quem se exalta, mas aquele a quem o Senhor exalta. E quando eu pergunto para Deus: Senhor, quem é que o Senhor exalta? A Bíblia responde, o Senhor Deus responde: é aquele que se humilha. Se você se humilhar na presença do Altíssimo, Ele te exalta. E aí você passa a ser aprovado diante de Deus. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa: isto é uma preocupação. Precisa ser uma preocupação na minha vida e na sua vida. Se a nossa conduta, o nosso modo de vida, o modo como nós estamos passando, gastando a nossa vida, os nossos dias que nós temos aqui na terra,
se quando eles são analisados pelo nosso Deus, Deus olha para esse pouquinho de vida que nós vivemos até aqui, e Ele fala, aprovado, ou Ele diz, reprovado. É muito importante essa preocupação. Eu preciso estar preocupado, assim como vocês, em perguntar para Deus, Senhor, o Senhor me aprova até aqui? E se eu estou reprovado, será que existe uma maneira de eu ter uma virada na minha vida, a ponto de me tornar aprovado? Será que existe uma recuperação para mim? A ponto de eu olhar e falar, Senhor, eu sei que eu estou sendo reprovado pelo Senhor agora, mas eu preciso ser aprovado. O que eu faço, meu Deus, para que o Senhor olhe novamente para mim, e dessa vez o Senhor possa olhar e achar um filho aprovado, alguém que de acordo com a sua palavra seja encontrado como alguém aprovado diante de Deus. Essa é uma preocupação importante para todos nós. Agora eu quero que você preste atenção a uma coisa tão interessante. Quando a gente fala sobre ser aprovado, ser reprovado, irmãos, isso é algo que vem no decorrer de toda a nossa vida. Você já parou para pensar nisso? A gente passa a vida inteira tentando ser aprovado. Da hora que nasce até a hora que morre, a gente fica tentando ser aprovado. No decorrer da vida, você busca aprovação. A gente sempre faz isso. Quando a gente está na fase da infância, a gente busca aprovação. É preciso. O pai e a mãe vai lá e promete um bem, um presente, um brinquedo, dependendo do comportamento, da conduta da criança. E promete um castigo dependendo do comportamento e da conduta. Então a gente fica tentando, bom, se eu for aprovado, eu vou ter uma vantagem. E a criança já começa a entender, eu vou ter que ser aprovado nessa provinha aqui. Minha mãe, não dá moleza não, meu pai, eu preciso passar nessa prova, senão o negócio vai ficar estreito. E aí, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai para a escola, e chega na escola, você já sabe como é que é. Tem que fazer prova. Fez a prova, fez o ditado, não aprendeu a ler, passou a primeira, a segunda série, hoje estou provando todo mundo aí, mas a regra é essa, você tem que ser reprovado. Olha, não passou, está reprovado. Passou, está aprovado. E a gente vai buscando ser aprovado nas provinhas, na escola, em algum curso que a gente possa fazer já na adolescência. Depois a gente chega na fase adulta e a gente vai buscando a aprovação, tem que ser aprovado numa entrevista de emprego para poder conseguir um emprego. Porque se for reprovado, está reprovado, está fora. Não foi aprovado, então pode vir trabalhar para a companhia. Vai fazer um orçamento para o cliente tem que aprovar o orçamento. E se não aprovar, perdeu o negócio. Então a gente está buscando a aprovação de todo lado. A gente entra no relacionamento, começa a ter relação com os amigos, e olha só onde mora o perigo. A gente começa a buscar a aprovação dos amigos. Será que eu estou sendo aprovado? Tem que usar uma roupa descolada, como é que estão me olhando? Mas todo mundo faz assim. E de repente a gente está tentando ser aprovado pelas pessoas que estão à nossa volta. E aí tem um perigo. Porque agora a gente começa com isso na adolescência e vai se arrastando nessa escravidão pelo resto da vida. Você fica tentando ser aprovado por todo mundo, por todos tentando, não consegue. Não, mas não dá mesmo. Se Jesus for reprovado pelos seres humanos, não se esqueçam disso. Eu li uma reportagem muito interessante falando uma coisa que o Charles Chaplin fez. Eu comentei sobre isso com alguém. Quando ele estava no auge da fama, muitos filmes, e todo mundo conhecia ele, e todo mundo só falava nele, que era muito engraçado, que era muito legal. Alguém fez uma competição de sósia do Charles Chaplin, e falaram, quem for o mais parecido com ele, vai ganhar um prêmio. E como é ele, o Charles Chaplin, brincalhão, engraçado, ele foi lá e se inscreveu no próprio concurso para ser sócio
sósia dele mesmo. E ele foi, e ele ganhou em terceiro lugar. Ele fez uma experiência, era ele. E na hora que foram votar, falaram: não, o que mais parece é esse, o segundo é esse, você ganha em terceiro. Ele ficou em terceiro lugar, para ser comparado com a sua própria imagem. E ele foi e deixou uma mensagem aí, ó. Sabe qual que é? É assim, ó, se você for esperar a aprovação das pessoas, você não serve nem para ser você mesmo. Não serve para ser você. Uma coisa muito engraçada, mas olha só, por que eu falei essa coisa que eu ouvi aqui? Quando você busca a aprovação das pessoas que estão à sua volta, elas não querem que você seja você. Mas tem alguém que não quer que você seja você também. E o nome dele é Satanás, o diabo. Porque o diabo, a luta dele é para roubar a identidade. É que você esqueça quem você é, que você se auto-reprove, e que você dê ouvidos para ele que fala: você não é o que você pensa que é. E de repente, quando você começa a pensar: será que eu tenho alguma coisa com Deus? Será que eu tenho chance de ser aprovado por Deus? Será que eu sou visto no mundo da luz como luz? Ou será que eu sou trevas? Será que eu sou achado digno? Ele vem e fala: não, você não é isso. Você está reprovado. E uma pessoa que não conseguiu se libertar, porque é uma libertação, irmãos, eu preciso falar para vocês. Não é não estar nem aí para ninguém. Você se importa com as pessoas, com a visão das pessoas, você respeita as pessoas, mas você não permite que elas te definam, que a opinião das pessoas definam quem você é. Mas você só permite que o próprio Senhor Jesus defina quem você é. Apenas o próprio Deus pode dar a sua verdadeira identidade. E aí sim você está no caminho certo. E então, nós sabemos que nós buscamos a aprovação de todo lado, por toda a vida. Depois casa, fica buscando a aprovação da mulher, a mulher a aprovação do marido. Pelo menos quem tem sabedoria faz isso. Quem não tem, já não está nem aí, já acaba com o casamento, já divorcia logo, joga tudo fora e já é. Entendeu? Quem não busca a aprovação de ninguém na família, não é eu faço o que eu quero, está colocando a família fora do fracasso. Tem que buscar a comunhão, tem que buscar a paz. Mas a gente vai buscando: puxa, será que eu estou bem? Será que eu não estou? Será que eu estou sendo aprovado ou reprovado? O tempo todo a gente faz isso. Mas se a gente olhar para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai ensinar uma lição muito importante. Se preocupe em primeiro lugar em ser aprovado por Deus. Porque qualquer outra aprovação que você tiver, seja da sua família, amigos, conhecidos, seja um pastor da igreja, será que eu estou aprovado como pastor? Isso aí não serve de nada não, irmão. Será que eu estou reprovado? Não adianta nada. Se preocupa aqui, ó. Será que eu estou sendo aprovado por Deus? Será que Deus olha para a minha vida e me vê aprovado ou reprovado? E se a gente se preocupar com isso, se a gente pensar nisso, se a gente passar a viver com esse conceito no nosso coração, vai acontecer algo muito impressionante. Cada vez que nós vamos ter uma conduta que é reprovável diante de Deus, o Espírito Santo vai vir: lembra, filho, a palavra, não se esqueça, olha o que diz, olha o que eu estou dizendo para você. E você vai falar: Senhor, eu quero ser aprovado. Cada vez que Satanás vem com um prato e fala assim: olha, experimenta isso aqui, come, é só um pedacinho, e você olhar para aquilo e se sentir tentado, você vai lembrar da palavra, o Espírito Santo vai falar: não, filho, não toca. Isso vai te reprovar diante de Deus. E não existe nada pior do que ser reprovado diante de Deus. Porque a aprovação de Deus, ela envolve salvação. Será que alguém que é visto reprovado diante de Deus vai entrar no céu? Vai ser salvo? Ou vai ser perdido, lançado no inferno, no lago de fogo, onde o bicho não morre, onde há choro, pranto, ranger de dentes? Olha, eu quero ser aprovado, Senhor. É o meu desejo mais do que tudo. Nada é mais importante que a nossa salvação.
salvação foi comprada por um preço muito alto. Você quer saber o peso da importância que tem na sua salvação? Jesus sabe. Ele considerou um preço tão alto que ele falou: eu pago meu sangue, com o meu sofrimento, com a minha dor. Eu deixo os céus e viro um homem, e viro um pobre, coitado, para salvar eles. Salvação é algo precioso. Eu preciso ter certeza que eu estou sendo aprovado por Deus. E para que nós sejamos aprovados pelo nosso Deus, vamos ler aqui a palavra, 3 versículos, em que o Senhor vai nos direcionar para que nós possamos, a partir de hoje, nos preocupar com a nossa conduta e com a nossa aprovação diante de Deus. Que a nossa consciência não esteja cauterizada. Sabe quando você olha e fala assim: quem não faria isso? Ora, estou ali dirigindo o meu carro, de repente eu bato no carro que está parado ali, e eu falo: mas ninguém viu, eu vou embora. E quando alguém fala: como é que você foi fazer isso? Isso não foi certo, isso não foi um papel de cristão. Aí eu vou e digo assim: mas quem que ia fazer diferente? Significa que a sua mente está corrompida. Se eu fizer isso, minha mente está corrompida. Porque é diferente de alguém que pratica uma injustiça, mas depois ele sente na consciência dele: Deus, Senhor, eu devia ter feito isso. É diferente. Mas quando ele fala: não, todo mundo faz, aí é complicado, está reprovado diante de Deus. Quando alguém vem e oferece uma proposta, a proposta chega e oferece um prato de Satanás e a gente não reconhece, como já fizeram para mim. E na brincadeira a pessoa ainda fez assim: Alexandre, fica tranquilo, meu irmão, você vai para o céu. Eu olhei e falei: tá, o que você está falando? Mostra aí a proposta. E ele mostrou. Ele falou: mas com esse dinheiro a gente vai ajudar os pobres. Fica você com a sua ajuda com os pobres, eu estou fora. Fui. É assim. Porque Satanás, ele está todo dia tentando pegar você e eu, para a gente dar uma escorregada dessa. Mas eu me lembro da palavra de Deus que diz assim: você precisa ser aprovado se quiser entrar no céu. Já tentou passar em tanta prova, né? Foi para a escola, fez prova, faz entrevista, vai estudar, faz curso, vai para a faculdade, reprova um montão de vezes, depois passa, finalmente. E agora, a prova principal você não está preocupado. Tem que se preocupar. Vamos para a palavra do Senhor. Como ser aprovado por Deus? Como ser aprovado por Deus? Primeira lição, primeiro entendimento está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Este versículo ele vai ensinar para a gente o seguinte: se eu quiser entrar numa busca, numa descoberta, para saber se eu estou aprovado por Deus, e se eu não estou, depois de descobrir que eu não estou, eu começar a trabalhar para que eu seja aprovado por Deus, a palavra de Deus vai me ensinar assim: para ser aprovado por Deus, primeiro passo, eu preciso ter um coração aprovado. Então a gente fala em conduta. Conduta aprovada é importante. Aparência aprovada é importante. Atitudes aprovadas são importantes. Por exemplo, eu poderia ter uma atitude que expressa amor, e ela seria muito importante, e ela me aprovaria. Mas se eu tiver essa atitude, e na verdade eu não tenho amor nenhum, eu não estou aplicando amor nenhum, a Bíblia diz que não tem valor nenhum. Olha só que coisa muito, mas muito profunda e interessante. Se eu entregar o meu corpo para ser queimado em favor de alguém,
mas não tiver amor, serviu para nada. Então, se eu quero ser aprovado por Deus, a primeira etapa, o primeiro passo, eu preciso buscar construir dentro de mim um coração aprovado. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses 2,4. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Pastor, pode vir aqui na frente e fazer um discurso belo, e fazer um discurso que agrada a todo mundo, que deixa todo mundo feliz, e que vem todo mundo cumprimentar. Glória a Deus, que palavra! Mas a Bíblia está dizendo aqui bem claro, que eu só serei aprovado diante de Deus com este Evangelho que foi confiado nas minhas mãos, se o meu coração for aprovado. Eu posso pregar aqui? Posso. Vidas podem ser transformadas? Podem. Mas a minha aprovação não vai estar nessa pregação. A minha aprovação vai estar em Deus examinar o coração e observar e verificar assim, por que você está pregando? Por que você está fazendo isso? E dependendo do que ele ver aqui dentro, reprovado, Xandão, já era. Mas dependendo do que ele ver aqui dentro, ele fala, está servo aprovado. Porque dentro do coração está aprovado. Quer ser aprovado diante de Deus? Primeiro passo que você tem que tomar: cuidado com o seu coração. Dentro do seu coração, onde tem os pensamentos, é onde estão as intenções. Jesus, ele disse assim, o que sai pela boca do homem é o que contamina o homem, porque o que sai da boca é o que mostra do que está cheio o coração. Então, quando a gente começou a falar coisas que nos tornam reprovados como cristãos, já pode lembrar, teu coração está mal. Então nós temos que começar a observar as nossas condutas e tentar corrigi-las. Qualquer coisa, por menor que seja. Estamos lá dirigindo e de repente tomou uma fechada, e naquela fechada o sangue já subiu, você já deu uma fechada de volta e já tirou um racha no meio da rodovia. E aí bateu no peito e falou, pois comigo é assim mesmo. O coração está reprovado. Tem que falar ao Senhor, eu não deveria agir assim. Eu sou teu servo, não sou como os do mundo que não te conhece. Me dá graça, Senhor, me dá força, me dá ânimo, me muda o meu coração. Antes de provar, Senhor. Olha o que o salmista disse para Deus: Senhor, tu me sondas e me conhece todos os meus caminhos, conheces o meu deitar e o meu levantar. Olha só, a palavra ainda nem me chegou à boca. Olha o cuidado com a palavra que você vai falar. A palavra ainda nem me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Sondas e conheces o meu coração. Mas aí o salmista diz assim: veja se em mim algum caminho mau. Porque quando a gente olhar para essa palavra e pensar, eu quero ser aprovado diante de Deus, eu começo a examinar o meu coração, e eu vejo que dentro do meu coração tem coisas que me fazem aparecer reprovado diante de Deus. Eu preciso fazer uma limpeza, eu preciso fazer uma mudança, eu preciso fazer uma transformação. Então tem que falar: Deus, sonda o meu coração, veja se em mim algum caminho mau, algum caminho reprovado, prova os meus entendimentos, prova a minha mente, prova o meu coração, e vê se tem alguma coisa errada, Senhor, e se tiver, me guia pelo caminho eterno.
Então, se nosso coração está sendo reprovado por Deus, não é o fim do mundo. É hora de pedir: Deus, me sonda, me conhece, prova o meu caminho, o meu coração, e me guia pelo caminho eterno, o caminho da salvação, o caminho da verdade, o caminho de Cristo Jesus, o caminho do crente transformado, o caminho do crente que nasceu de novo, o caminho do homem que nasceu da água e do Espírito, o caminho da mulher renovada, da mulher sábia. Como a Bíblia fala sobre a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Olha só, a Bíblia fala sobre a mulher que vai ser elogiada, exaltada por Deus. E quem que é essa mulher? A que teme a Deus. É a mulher que, antes dela pensar: puxa, como é que está meu coração, as coisas dela pensa: Deus, eu sou a tua presença, sou tua serva. E ela não só age em relação à sua própria conduta, como ela derrama a palavra de Deus no meio da sua família, joga a palavra de Deus para o marido, para os filhos, dizendo: essa conduta não está de acordo com a palavra do Senhor, com amor e com bondade de coração. Olha só, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que o coração é o primeiro ponto que precisa ser aprovado, antes de nós sermos totalmente aprovados por Deus. Segunda lição está no segundo livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Depois que eu iniciei a minha jornada de fazer provas diante de Deus, de ter coragem de falar: Senhor, joga uma prova aí para mim, caneta está na mão, vou começar, eu quero ser aprovado, Senhor. E Deus fala assim: bom, então eu vou provar o teu coração. E você olhar e falar: Senhor, sonda meu coração e guia-me pelo caminho eterno e me aprova. O segundo ponto que nós temos que aprender é que nós só vamos ser aprovados por Deus se nós tivermos o compromisso em conhecer a palavra e aplicar a palavra. Conhecimento e aplicação. Sempre lembre disso. Ir para a casa de Deus e ouvir a pregação, ou assistir um vídeo onde tem a palavra de Deus, você ganha conhecimento da palavra. Mas só o conhecimento não serve para nada. Aliás, o conhecimento não aplicado faz com que nós sejamos achados por Deus como tolos. O homem ganha conhecimento e não aplica, é um tolo. Era melhor que nunca tivesse ganhado conhecimento. Nós precisamos conhecer e aplicar a palavra. E se eu fizer isso, essa atitude vai fazer com que eu seja aprovado diante de Deus. Vamos ver só este versículo, aplicando para o contexto da nossa vida. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Olha só, aqui a Bíblia está dizendo assim, tente se apresentar diante de Deus como uma pessoa aprovada. Senhor, eu quero estar aprovado. Então tenta isso. A Bíblia não está dizendo que você vai conseguir isso aqui de primeira, mas ela está te dando um ensinamento. Tenta ser aprovado, porque tem gente que não tenta. Por que não tenta? Porque não está preocupado em ser aprovado por Deus. Está mais preocupado em ser aprovado por homens, por pessoas. Mas se eu me preocupo em ser aprovado por Deus, eu procuro me apresentar a Deus aprovado. E a Bíblia está dizendo assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Olha só, irmãos, a palavra que mostra aí sobre conduta e ação. A palavra de Deus, ela é para ser ouvida e aplicada. Depois que eu vou tentar, Senhor. Eu vou tentar me apresentar diante do Senhor como para um aprovado, como alguém que não tem do que se envergonhar. Mas se eu olhar para a minha vida, sábado, dia de ontem, essa última semana, último mês, eu vou pensar e eu vou falar: nossa, eu estou com uma série de coisas aqui, que quando eu penso nisso diante de Deus, eu fico envergonhado. Então eu tenho coisas para me envergonhar. Mas a Bíblia está dizendo assim: olha, procura se apresentar diante de Deus como obreiro. Obreiro significa que faz a obra. Então não adianta eu falar: vou para a igreja, eu sou obreiro.
Isso é mentira de Satanás. Quem vem para a igreja não é obreiro, mas quem faz alguma obra, na igreja ou fora dela. Então está escrito assim, ó, procura se apresentar como obreiro que não tem do que se envergonhar. Então primeiro tem que fazer alguma coisa. E mesmo fazendo, mesmo sendo obreiro, tem que se autoavaliar e pensar na sua própria vida e falar, não tem nada do que me envergonhar. Pelo contrário, eu tenho agido como servo de Deus. Ou pelo menos eu tenho procurado agir, eu tenho tentado. Está no caminho para ser aprovado, né? Procura-te apresentar aprovado a Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar a palavra? Olha a confusão que aconteceu com o fariseu, o saduceu e aconteceu com o crente das igrejas de hoje. Eles acharam que manejar bem a palavra de Deus é estudar e saber pregar. Isso que é manejar. Mas eles estão extremamente enganados. Porque o fariseu e saduceu sabia pregar muito bem. Manejava, sabia abrir a Bíblia, abrir no local certo, sabia usar a palavra para combater e trazer discórdia. Só que na própria vida não aplicava. E Jesus disse isso. Jesus falava assim, quando vocês forem falar com esses homens que são os mestres da lei, e eles abrirem a palavra para vocês, façam o que eles disserem. Porque eles estão sentados na cadeira de Moisés. Mas não copiem a conduta deles, porque eles vão para o inferno. Não imitem as obras deles, porque eles vão perecer. Olha só que miséria. Então nós temos que entender que o manejar a palavra de Deus significa eu busco conhecimento, eu entendo a palavra de Deus e de repente eu começo a aplicar a palavra, aplico na minha vida, aplico na minha família, aplico os amigos, quem está à minha volta faz isso. Jesus ensinou assim e tal, e você está manejando, não está mentindo, está usando a palavra da verdade como ela é, não está inventando ponto de falas, é Bíblia. E aí você maneja bem a palavra de Deus. Quer ser aprovado? Esse versículo está dizendo assim, ser presente, aprovado diante de Deus. E para se apresentar aprovado, a Bíblia está dizendo, tem que ser obreiro. Mas se não for obreiro, dá para ser aprovado? Não. Porque a fé sem as obras é morta e fé é morta. Não sei por que ela serve. Tem que ser um obreiro e tem que ser um obreiro aprovado. Tem que ser um obreiro e não pode ter nada na sua vida que te cause vergonha. Eu fiz isso, me causa muita vergonha. Se tiver, tem que se consertar. E tem que manejar a palavra de Deus, a palavra da verdade. Pura palavra da verdade. Terceiro e último ponto, igreja. Depois que nós aprendemos que temos que buscar um coração aprovado, que temos que conhecer e aplicar a palavra de Deus, sendo obreiros que manejam a palavra da verdade. O terceiro ponto é, para ser aprovado diante de Deus, agora eu volto lá no tema, nós temos que buscar a glória de Deus acima de tudo. João 7,18. João 7,18, a Bíblia vai ensinar que nós temos que buscar a glória de Deus acima de tudo. Nós vemos que não é aprovado aquele que se exalta, aquele que se autoglorifica, não é aprovado diante de Deus, mas aquele que é glorificado por Deus. E Deus exalta e glorifica aquele que se humilha aqui na terra. Mas agora nós vamos ver na palavra de Deus em João 7,18 que para ser aprovado por Deus, nós temos que ter um coração aprovado. Nós temos que conhecer e aplicar a palavra de Deus. E nós temos que buscar a glória de Deus acima de tudo. Olha só o que Jesus disse. Senhor Jesus, falando sobre si mesmo. Quem fala de si mesmo
busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, não há nele injustiça. Jesus está se referindo à sua própria pessoa. É aquele que não busca a sua própria glória, mas é aquele que fala de si mesmo, no sentido de se engrandecer. Eu sou aquele, eu sou o tal. Ele está buscando glória para si. Mas olha que coisa interessante, irmãos, nós aprendemos isso na escola também, escola bíblica. Jesus, ele curava as pessoas e dizia assim: olha, presta atenção, não conte a ninguém que isso aconteceu. Jesus curou 2 cegos e chamou eles assim: vem cá, fecha a porta, eu preciso conversar com vocês. E a Bíblia diz que Jesus repreendeu eles severamente: não contem a ninguém. Mas eles já saíram espalhando para todo lado. Mas Jesus me curou. Desobedeceram na hora. Jesus ressuscitou uma menina que estava morta e falou para aqueles que estavam aqui: olha, isso que vocês viram aqui, não contem a ninguém. Porque Jesus, ele sabia, olha só, a sua própria palavra. Jesus, ele disse assim, ó: aquele que fala de si mesmo busca glória para si, mas aquele que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Jesus só buscou a glória de Deus. Acima de tudo, Jesus buscou a glória de Deus. Se ele veio para a terra, foi para a glória de Deus. Se ele virou uma criança que chorava, que precisava do colo da mãe, que engatinhava, caía, se machucava, ralava o joelho, vinha chorando, foi para a glória de Deus. Se Jesus virou um adolescente, cresceu, passou por todas as fases da vida, foi para a glória de Deus. Se ele curou, salvou, restaurou, alcançou vidas, foi para a glória de Deus. E se Jesus morreu, se entregou, quando alguém chegou e falou para ele assim, ó, quando Jesus estava prestes a ser crucificado: ei Jesus, você não me responde nada? Você não sabe que eu tenho poder para te prender e te soltar? Eu posso te matar. E Jesus disse assim, ó: nenhum poder terias se do alto não tivesse sido dado para você. Até nessa hora ele glorificou o Pai. Ele não falou assim: você tem poder porque eu dou, não deixe, não. Ele disse: o Pai te deu, não fui eu. Você não teria nenhum poder se do alto não tivesse sido dado. Glória a Deus, glória para Deus. Esse é o Jesus a quem você serve, querido. Esse é o Jesus a quem você veio para adorar nessa noite. Jesus, ele participou da Santa Ceia, como nós vamos fazer agora. Jesus participou, irmãos. Jesus, ele disse assim: quando vocês se reunirem, eu vou estar com vocês. Eu não consigo aceitar essa palavra no meu coração de outra maneira, não ser uma só. Cada vez que eu falo de Jesus, eu já fico: ele está aqui. Ele está aqui. Se Jesus está sentado numa dessas cadeiras, se ele está de pé aqui ao lado desse altar, ou se ele está voando sobre esse templo, isso não me importa. Eu não sei, eu não posso ver. Mas eu sei que Jesus está aqui. Porque ele disse: quando estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aqui estarei eu no meio deles. Presta atenção nesse mistério. Jesus participou da Santa Ceia. Foi ele quem celebrou a primeira Santa Ceia de toda a história. Ele só tinha os 12 discípulos. E no meio dos 12 estava Judas Iscariotes, aquele que traiu. E mesmo assim Jesus celebrou a Santa Ceia. E serviu Judas Iscariotes. E pegou o pão
Depois na boca dele, eu só coloquei a mão assim, come, come. Jesus é assim. Ele sabia que ia dar ele. Jesus reuniu os seus discípulos, o Senhor montou e celebrou a Santa Ceia. Mas ele não fez isso para que essa imagem fosse colocada no quadro famoso. Jesus fez isso porque ele sabia que depois de quase 2000 anos, você e eu estaremos fazendo a mesma coisa. Nós ainda estaremos exaltando ele dessa maneira. Nós ainda estaríamos apresentando diante dele aquilo que nós temos de melhor para apresentar. Apresentar diante de Deus um ser aprovado. Sabe o que é ser aprovado? Jesus ensinou. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas abriu mão da sua glória e se fez homem e veio para a terra. Mas olha só como ele foi exaltado. Todo joelho dos que estão nos céus e na terra, e até os que estão debaixo da terra, declararão o nome dele, exaltarão o nome dele. Mas ele teve que obedecer, queridos. Jesus obedeceu. Quando o Pai falou: você vai morrer na cruz, ele falou: eu obedeço. Acha que foi fácil isso? Acha que foi fácil obedecer isso? E você e eu tem que obedecer uma coisinha desse tamanho. Ah, para mim não dá, é muito para mim. Misericórdia. O filho na aflição, ele disse assim: ó, Pai, se for possível, eu sei que é possível, porque tudo é possível para o Senhor. Passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas contudo, a sua vontade, não a minha. Ele adorou assim, me obedeceu e foi obediente até a morte, e não qualquer morte, morte de cruz. Olha o que Jesus fez, querido. O Pai deu uma ordem, não sei se no coração ou no ouvido de Jesus, dizendo para ele assim: você vai ser batizado. E Jesus simplesmente foi até João. E João olhou e falou: não, mas tem alguma coisa errada aqui. E quando ele viu que tinha que batizar Jesus, ele falou: não, você me batiza. João não era batizado. João, ele finalizou a época dos profetas, não havia batismo, ele batizava, mas não era batizado. Não precisava. Ele era profeta. Como é que ele poderia batizar Jesus? Isso não tem sentido. E quando Jesus chegou perto dele, ele falou: não, vamos consertar as coisas aqui, mestre. Você me batiza. Eu preciso ser batizado por ti. Você que vem por mim. E Jesus disse assim: ó, João, deixa assim, eu não vou te batizar, você vai me batizar. E ele: não, Senhor, não. E Jesus disse: deixa ser assim, para que se cumpra toda a justiça. E João falou: então tá bom, porque eu obedeço até nisso, que é difícil demais obedecer uma coisa dessa. E ele, ó, pegou Jesus e prende a respiração aí, Jesus. Jesus nasceu de novo da água do Espírito. E quando isso aconteceu, veio uma voz do céu e disse assim: ó, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado que me agrada. Este é o varão aprovado diante de Deus, o filho aprovado. E aprovado por quê? Porque obedeceu. Obedeceu o chamado, obedeceu a ordem, obedeceu até a morte. Jesus morreu e foi sepultado na hora do batismo. E Jesus morreu fisicamente e foi sepultado na sua carne dele. Espiritualmente, depois fisicamente. Ele ressuscitou quando saiu das águas. Jesus ressuscitou ao sair do túmulo ao terceiro dia. Por que Jesus fez todas essas coisas? Coisas grandiosas. É porque ele sabia sobre a sua vida e sobre a minha vida. Ele sabia que você iria continuar, que você ia ouvir essa palavra, esse poder, e você viria para a igreja, e você adoraria, e você louvaria, e você ia entrar na comunhão, e você ia se importar com o próximo, você ia fazer
que valeu a pena. Ele olha a sua vida e a minha vida, Ele colhe do fruto do seu penoso trabalho. Que maravilha! Curva a sua cabeça. Deus, sua igreja está aqui, Senhor. Eu sou parte da tua igreja. Pai, todos eles que estão aqui, Senhor, homens, mulheres, jovens, crianças, todos são teus, Pai, pertencem a ti, são teus filhos amados, a quem o Senhor ama, escolheu e chamou, e amou o primeiro. Nós queremos muito, Senhor, ser achados aprovados diante do Senhor. O Senhor nos ensina na sua palavra a não pecar. Mas se nós pecarmos, Senhor, o Senhor também ensina que nós temos um advogado. Não qualquer advogado, mas um sacerdote que se compadece de nós. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor guie cada coração nessa noite. Que o Senhor entre, Senhor, na mente de cada um nessa noite. Que o Senhor torne, Senhor, participantes do teu evangelho, da tua palavra, como pessoas que colocam em prática aquilo que o Senhor propõe na sua palavra. O que o Senhor está propondo nessa noite é que nós sejamos aprovados por ti. E nós queremos, nós desejamos, nós queremos ser salvos. Nós queremos entrar na glória, te encontrar, te abraçar, te servir por toda a eternidade, te adorar para todo sempre. Meu Deus, nos dá condições. Faz, Senhor, com que nós venhamos ser achados aprovados, apesar das falhas e dos pecados. Nos purifica de todos eles, nos santifica, nos perdoa, nos corrige e nos coloca de volta, Senhor, no caminho eterno da salvação. Sonda os nossos corações, porque nós sabemos que o coração tem que estar aprovado. Se existe um caminho mau e tortuoso dentro do coração, limpa, transforma e muda. Veja se tem algum caminho mau aqui, Senhor, e guia pelo caminho eterno. Nos ensina a ouvir a tua palavra e colocar em prática, Senhor, como igreja sábia, como igreja forte e poderosa, igreja cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nos ensina, Senhor, a manejar a tua palavra de modo a pôr em prática, primeiro em nossas vidas, depois na vida de outros. E nos ensina com tudo isso, Senhor, a glorificar o teu nome acima de tudo, em nome de Jesus. Ensina a te glorificar e te exaltar acima de tudo. Glória a Deus. Assim como o Senhor não buscou glória para si, mas buscou a glória de Deus, a glória do Pai. Nós buscamos a tua glória, Jesus. Nós buscamos a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Agora, Deus, venha, Senhor, e nos transforma de dentro para fora. Eu não sei, Senhor, como nós estamos sendo colocados na balança. Eu não sei, Senhor, como nós estamos sendo pesados. Mas a tua palavra diz que o Senhor pesou homens, mulheres, e quando o Senhor achou em falta, foram destruídos. Oh Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Se existe pecado dentro da tua casa, Senhor, o Senhor é Deus que perdoa pecados e limpa, Senhor, e purifica e salva, tira a reclamação e traz para o caminho eterno da salvação. Se existem pessoas que estão perecendo sem ti, estão no caminho para o inferno, Deus, em nome de Jesus, salva de novo. Faz de novo, Senhor, aquilo que o Senhor fez inicialmente. Coloca de novo no caminho eterno, Senhor. Salva, Jesus. Salva. Glória a Deus. Oh, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus que haja salvação nessa casa, que haja purificação nessa casa, que haja mudança de vida, Senhor, que haja transformação eterna, Pai, em nome de Jesus, que haja preocupação em estar aprovado pelo Senhor e não por homens. Nós suplicamos, Senhor, em nome de Jesus.
Nós suplicamos em nome de Jesus. Nós queremos ser provados e aprovados. Nós queremos ser aqueles que, apesar de pecadores, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Sobre esses a segunda morte já não tem poder. Já não podem mais morrer, porque nasceram da morte para a vida. Meu Pai, aleluia. Digno é o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Digno é o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Digno é o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor que transforma vidas. Aleluia. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A palavra de Deus, ela nos ensina sobre o que Jesus fez. Jesus sentou com 12 homens. Jesus escolheu os 12. Chamou os 12 para a salvação. Chamou os 12 para serem provados, mas nem todos foram aprovados, porque houve alguém